Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Eu sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios doutrinários, subsídios culturais, históricos, para que você possa enriquecer a sua aula. E nós estamos começando hoje o terceiro trimestre de 2018. As lições especialmente feitas para os nossos jovens. E nesse trimestre, o tema da lição, ele vem falando sobre milagres de Jesus, a fé realizando o impossível. O tema de hoje, o que é milagre? É uma lição escrita pelo nosso companheiro, pastor César Moisés. Então, nesse assunto desse trimestre, a lição vem explicando os milagres de Jesus relatado pelos evangelistas. E muitos dos milagres serão tratados aqui, feito uma reflexão com a nossa atualidade, contextualizando os assuntos bíblicos do Novo Testamento relativo aos milagres com a obra de Cristo aqui na terra através da igreja. E nós temos no tema de hoje, no dia de hoje, o tema da lição é este. A lição 1 fala do milagre. Aí perguntamos, o que é milagre? Já ouviram a expressão de que milagre não se explica? A medicina não consegue explicar o que é um milagre. As ciências não conseguem definir a palavra milagre. Até porque as ciências trabalham com experimentos, com observações, são alguns métodos das ciências. Agora, o milagre não se observa. O milagre se experimenta na vida prática, mas não se experimenta em laboratórios. Então, por isso que alguns dizem que ciência e fé, elas não são contundentes. Mas nós percebemos que o milagre ele é explicado através da transcendência divina. É algo espiritual. E como a ciência trabalha com matéria, com a materialidade, ela tem dificuldades em explicar o que é o sobrenatural, a transcendência, o mundo espiritual. Mas o milagre é aquilo que é realizado através de Deus para favorecer as pessoas que estão precisando de algo. E Deus é quem realiza através do seu poder a cura, o milagre na vida de alguém que precisa. Então, a definição de milagre da Bíblia é algo extraordinário que possa acontecer na vida de alguém. E as pessoas, nós temos diversos milagres que as pessoas presenciaram através de Jesus Cristo. E quando ele termina a sua missão, ele credencia aos discípulos para que também possam ir pregar o Evangelho e operar milagres. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Então a igreja também ela tem esta autoridade de, através do nome de Jesus Cristo, realizar os milagres. Então milagre não se explica pela filosofia, milagres não se explicam pelas ciências, pelas lógicas, milagre se define espiritualmente, no âmbito da cristandade, da fé em Jesus Cristo, da fé em Deus, é que nós estamos explicando os milagres. No segundo subtópico, do tópico 1, nós temos o assunto. A função do milagre. Qual que é a função do milagre? Por que Deus estabeleceu os milagres? Porque a Bíblia diz que ele veio para os perdidos. Jesus ele veio para favorecer aqueles menos favorecidos. A função do milagre é realizar a obra de Deus na vida do ser humano para que ele se volte para Deus, para que ele reconheça o poder de Deus. Quantos milagres são realizados que até os médicos ficam pasmados? Quantos milagres são realizados que até os cientistas ficam sem palavras? Porque são milagres operados por Deus para trazer o ser humano de volta para a crença, para a fé, para o serviço, para o servir e adorar ao seu próprio Deus. Deus ele é um Deus que ele vai de encontro dos seus. Deus ele cerca o pecador. Deus faz de tudo para que o homem entenda o propósito que ele tem para com a humanidade e vai cercando e dando opções para que o homem perceba, para que o homem escolha, para que o homem decida. Quando eu falo homem, eu falo no sentido genérico, tanto o homem
quanto a mulher. E a função do milagre é esta: esses sinais seguirão aos que creem em meu nome. Os sinais são para despertar as pessoas para algo sobrenatural, algo da transcendência. E percebo que há um Deus que tem um poder de operar milagrosamente na vida daqueles que precisam de um milagre. No terceiro subtópico, ainda do tópico 1, nós temos a imprevisibilidade como característica do milagre. O milagre é aquilo que é imprevisto, a gente não prevê. Nós não colocamos na fila, tal dia eu quero isso, porque ele acontece dentro do âmbito do querer de Deus, não é dentro do meu querer. Muitas pessoas têm se valido dos milagres e das maravilhas para taxar-se a si mesmo como promotoras do milagre. Venha nesta terça-feira que vai ter o seu milagre. Venha nesta campanha, 7 dias para a sua bênção, 7 dias para o seu milagre. Quem que diz que é dentro de 7 dias que Deus vai operar? E se Deus quiser operar antes? E se Deus quiser operar posteriormente? Então não é nós que estabelecemos o tempo do milagre, mas é dentro do querer de Deus. Mas a Bíblia diz que é tudo que nós pedirmos em seu nome, crendo, nós vamos receber. Agora, a Bíblia também diz que é segundo a sua vontade. É dentro da vontade de Deus. O apóstolo João diz que é segundo a vontade de Deus. Deus não queria, dentro da vontade divina, não queria promover um milagre na vida de Paulo. Então ele não recebeu o milagre do espinho na carne. Apesar de Paulo levar o milagre através da sua obra e da sua fé, Cristo operar o milagre através dele na vida de diversos outros. Então está dentro do querer de Deus. Isso é imprevisibilidade. Não é a nós que vamos determinar. Não existe o determinismo para o milagre. Não existe o decretismo para o milagre. Isso é um modismo. Mas existe rogar a Deus. Existe pedir ao Deus. Existe uma entrega. Existe uma crença na superioridade de Cristo. Existe a crença na vontade de Deus. Aí sim, agora não somos nós que decretamos, nós não mandamos em Deus. Deus tem que me operar hoje, porque eu sou teu servo. Eu sou teu filho, quem fala sou eu. Não é assim que funciona. Até o Cristo Jesus, ele diz: Pai, seja feita a tua vontade, todavia não a minha. Então nós temos que aprender com as Escrituras, ela que diz qual que é as condições para o milagre. É a Bíblia que nos ensina a viver esses períodos dos milagres. E nesta lição nós temos o milagre, eu só vou dizer o milagre, que é do coxo, que ele estava próximo à porta formosa. E todos os dias ele pedia uma esmola. E as pessoas que tinham davam a esmola para ele. Então é nesse contexto que ele recebe a cura, quando pede a Pedro e a João uma esmola. Eles não têm, mas tem algo que é o poder de Deus, a autoridade de Deus e o querer de Deus em efetuar milagres. E através disso ele recebe o seu milagre, recebe a cura e se torna um servo de Deus. E por causa desse milagre, uma multidão foi salva. Nós vamos falar agora há pouco sobre este acontecimento. No segundo tópico, perigos que rondam o milagre. Segundo tópico. Primeiro subtópico, apego excessivo ao miraculoso. Ainda nós temos na atualidade o miraculoso. Parece-me que só nas campanhas dele é que acontecem os milagres. Ou todos os cultos, todas as reuniões dele deve acontecer o milagre. Então muitas pessoas se valem desses miraculosos e vão atrás do miraculoso. Atravessam a cidade, varam noites, idolatram o miraculoso. Agora, nós precisamos olhar para a Bíblia, ver como que a Bíblia condiciona. Quando José chegou diante de Faraó, Faraó disse: olha, eu ouvi dizer que quando tu ouve sonho, tu interpreta. E José disse para Faraó: não está em mim, ó rei, está em Deus. Então muitos miraculosos estão tomando a glória de Deus, que ele realiza. Agora o milagre chegou, estou de volta, o milagre está comigo. E só através dele, se outros começarem a promover milagres, uma concorrência. Isso não pode existir no meio do povo de Deus. E esses povos, a questão nem é tanto miraculoso. A questão é a multidão que se voltam para esses miraculosos, que idolatram, que rodeiam.
Então é a multidão que precisa abrir a mente, precisa ler a Bíblia, pelo menos ler a Bíblia, para entender como que funciona a cura. É um dom, os dons são concedidos, Deus dá aqui os dons. Agora a pessoa, ela usa o dom para o bem ou para o mal, conforme a Bíblia. E elas vão receber a paga, o talento, vão receber o galardão pelo uso dos dons. Se ela fez bem, vai receber o bem. Se ela fez o mal, vai receber pelo mal. Muitas pessoas têm usado os dons que Deus deu, porque os dons são sem arrependimento. Deus dá os dons, mas não significa que o indivíduo está salvo por ter dons de curar, principalmente os de curar, que é no caso dos milagres. Não significa que ele está salvo por possuir os dons. Não significa isso. Nós temos que aprender isso, porque a Bíblia diz assim, que naqueles dias muitos vão dizer, Senhor, em teu nome operamos milagre, expulsamos, e Deus e o Senhor Jesus vai dizer para eles, apartai-vos de mim que não vos conheço. Então as pessoas não podem medir a espiritualidade do miraculoso pelos milagres que ele realiza. Ah, ele é um homem de Deus, é um crente fiel, porque opera milagre. Não são os dons que medem a espiritualidade de ninguém. Muitas pessoas têm os dons, operam milagre pela fé dos que estão ali ouvindo, pelo Espírito de Deus que está na vida de quem precisa do milagre e não do miraculoso. E esses miraculosos estão distante de Deus. A igreja precisa abrir os olhos. A juventude de hoje, aprendam com isso, para não sofrer nos erros dos pais do passado ou da atualidade que vive esse momento dos milagres, das bênçãos, das maravilhas. Mas aprendam o milagre conforme a Bíblia. O milagre é bíblico. E aprendam a valorizar e a glorificar o nome de Deus, não miraculoso, que às vezes está ficando rico porque tem o dom da palavra, porque tem o dom da ciência. Aí cobram altos preços para poder se beneficiar do dom que tem. Eles vão receber ou já estão recebendo o galardão deles aqui na terra. Então vamos olhar para Deus. Não é assim que a gente mede a espiritualidade de ninguém que tem os dons de curar, que revela, que tem o dom de profecia, que é espiritual mais do que ninguém. Às vezes estão distantes de Deus, como a Bíblia diz, apartai-vos de mim que não vos conheço. O segundo subtópico do segundo tópico. A idolatria popular em relação a quem foi o canal divino. Muitos homens que operam milagres são homens comuns, como eu e você, mas porque têm os dons, estão sendo idolatrados. E a idolatria é um pecado, porque toma o lugar de Deus. Essas pessoas parece que estão acima dos outros porque têm os dons. Os dons são importantes, mas os frutos também devem andar em consonância. Tanto os frutos como os dons espirituais, eles devem andar em consonância. Por isso que é crescer na graça e no conhecimento. Tem que ter poder e tem que ter o fruto. Tem que ter os milagres, tem que ter as obras boas, tem que ter atitude, tem que ter fidelidade. É um equilíbrio espiritual. E muitas pessoas, principalmente os neófitos, que Deus tem um propósito, que as pessoas elevam ele rápido, sem uma experiência espiritual, recebem os dons e daqui a pouco eles estão sendo idolatrados. Tanto eles como os que assim o fazem, que é uma multidão inúmeras, elas precisam aprender. É sobre elas que a gente tem que reclamar. Se existem as pessoas que estão sendo idolatradas é porque existe quem as segue. E se as segue, seguem sem as bases bíblicas, seguem às cegas. Então nós precisamos ensinar, por isso que as lições vêm falando sobre isso. Vamos ensinar a juventude porque eles estão na liderança da igreja futura e que eles tragam a igreja para o panorama sadio das doutrinas bíblicas e do entendimento da palavra de uma forma clara e específica. No terceiro subtópico do segundo tópico, nós temos o tema: o perigo do descompromisso. Nós precisamos estar compromissados com a fidelidade a Deus, compromissado em levar os milagres para os que precisam de um milagre e levar o compromisso deles com Deus, não comigo. Tem pessoas que só vão em culto de campanha dos milagreiros, mas não tem compromisso com a escola dominical, aonde que aprende-se a palavra sistematicamente. Não vão nos cultos de terça-feira, aonde se aprende a palavra doutrinariamente. E eles só vão de campanha em campanha, vigilhão em vigilhão. Muitas dessas pessoas que vivem vigilhão em vigilhão e fazendo esses movimentos, eles não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus. E esses homens sem conhecimento nenhum, sem se debruçar, sem ler a palavra, nós percebemos nas falas deles. Muitas dessas pessoas que vivem esses modismos, você percebe quando eles abrem a boca para pregar, que são vazios, são só cheios de palavras vãs,
palavras sem fundamento bíblicos, são determinismos, são jargões, são palavras de efeito, frases de efeito, de grandes outros movimentos que eles copiam, grandes outros pregadores que eles copiam. E na verdade essas palavras prontas não edificam ninguém, causam um movimento, uma comoção, mas não tem uma raiz, não tem uma segurança. É como a Bíblia diz: eis que assemelhá-lo-ei àqueles que ouvem e não guardam a palavra. Nem ouve nem guarda é semelhante ao homem que edificou sua casa na areia. Veio o vento, veio a água, bateu sobre a casa e foi grande a sua queda. A igreja precisa de consistência, de palavras que fiquem, de mensagem que eles ouçam e que depois ficam remoendo aquela mensagem, nunca mais esqueçam. Não desses movimentos rápidos, esses vigilhões rápidos. E de repente daqui a 5, 6 minutos não sabe o que foi pregado, sabe que houve um barulhão. Nós precisamos ter raiz. É o perigo do descompromisso, compromissado com a escola dominical, com o estudo bíblico, com a oração, com a fidelidade, com uma vida digna. E nós devemos ensinar isso à nossa juventude, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento e, quando assumir a direção da igreja, ter uma liderança sadia e trazer de novo a igreja para os trilhos em que ela sempre andou. Agora, no terceiro tópico da nossa revista, o contraste da religiosidade com a palavra do Evangelho. O primeiro subtópico do terceiro tópico. O coxo ficava à porta formosa do templo. Ali nós temos o coxo. Ficava pedindo esmola. A porta formosa, o templo de Jerusalém tinha uma porta formosa. E nesta porta, ele se colocava ali para pedir esmolas. E dentro do templo, lado de dentro da porta, estavam os sacerdotes, os levitas. E eles nada faziam pela vida miserável do coxo. Estavam preocupados com a liturgia. Estavam preocupados com as ofertas que viriam, os animais, para olhar se os animais estavam sadios ou não, se passava no crivo da lei de Moisés ou se não passava. O templo era suntuoso e eles queriam isso, mas não se importavam com as pessoas. Nós devemos pensar nisso, tomar este exemplo dessa religiosidade. Será que nós não estamos vivendo uma religiosidade em que construímos grandes templos suntuosos, famosos? Não que eu seja o contrário a isso. Ou simplesmente campanhas e mais campanhas, e arrecadações e mais arrecadações. Mas dificilmente nós vamos ver os coxos que estão pedindo esmola. Irmãos que vivem de um salário mínimo. Irmãos que não têm condições e vivem na precariedade. Será que nós estamos importando com a vida miserável que algumas pessoas estão assim? Ou até mesmo não significa que eles todos tenham problemas financeiros, mas alguns têm problemas emocionais, outros têm problemas de relacionamentos, outros têm problemas conjugais. Nós estamos se importando com a vida destas pessoas, estamos em busca, estamos dando um aperto de mão, estamos dando uma visita adequada, a preocupação adequada, a confraternização adequada para estas pessoas? Será que elas não estão como coxo na beira da porta, esperando alguém para dar algo que solucione a ela, nem que seja uma esmola de um sorriso, ou esmola de um abraço, de um aperto de mão? Nós temos que parar com essa religiosidade, se preocupando tanto com a matéria. No Antigo Testamento, Deus habitava no templo. A nuvem de Deus descia sobre o tabernáculo. Na construção do Templo de Salomão, na inauguração, a glória desceu, que foi tão grande que os sacerdotes não poderiam entrar. No Novo Testamento, Deus fala que no Novo Testamento, Deus fala através de Paulo, dizendo que não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E por que não transferir agora essa preocupação do templo do Antigo Testamento para o templo do corpo, se preocupar com as pessoas que é templo de Deus e que Deus mora nela? E nós queremos continuar com a materialidade, se preocupando com o que é material, se preocupando em grandes construções e mais construções, e não nas construções das almas. Se preocupamos com o concreto que todo mundo pode deixar. Os políticos podem deixar legados de concretos e mais concretos, mas o cristão, mais os líderes, mais a igreja precisam deixar almas transformadas. Foi isso que Cristo deixou, a transformação na vida de Pedro, a transformação na vida de Paulo, dos discípulos que eram pescadores que a sociedade agora admiravam, eles transformados. Quem que é esse? Não são os pescadores, são. O que houve com ele? Foi a transformação do templo. E agora nós voltamos ao Antigo Testamento preocupados com a materialidade. E as pessoas nós nem visitamos, nem nos preocupamos, nem conhecemos todos na nossa própria comunidade. É um alerta para mim. Eu estou dizendo isso porque a gente pensa nisso.
Então é um alerta para os jovens. Vamos levar eles para esta reflexão. Será que nós não estamos vivendo esta religiosidade miserável em detrimento de um amor digno ao próximo? Nós precisamos refletir isso como igreja, olhar para a palavra e perceber o rumo que estamos tomando. Nós precisamos orar, as lições elas não vieram por acaso, mas vieram tocadas pelo Espírito Santo de Deus para a juventude, porque eles serão líderes próximos. Eles precisam ter esse sentimento de fraternidade, de amor e de perdão e de amar uns aos outros como Cristo amou. No terceiro subtópico, no segundo subtópico do terceiro tópico, a cura do homem e o exemplo de Pedro e João. Quando o homem foi curado, Pedro e João não se sentiram. Pedro e João não colocaram campanhas coisa nenhuma. Pedro e João não se arrogaram. Mas eles credenciaram a Deus. Quando as pessoas vieram admiradas, estupefadas com o que havia ocorrido, eles direcionaram a vida das pessoas para Deus, pregaram as boas novas do Evangelho. E o terceiro subtópico diz, o milagre e a palavra do Evangelho. Quando veio o milagre, na sequência a palavra do Evangelho. Então Pedro e João aproveitou o momento da curiosidade das pessoas perguntando o que havia acontecido para pregar a palavra do Evangelho. O que é Evangelho? Todo mundo sabe, Evangelho é boas novas. Mas quais são as novas? Quais eram as novas da época? Começa com as profecias. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Esta é uma novidade, principalmente pela época. Uma virgem conceber? Impossível. Então, quando o profeta profetizou que a virgem conceberia, poderia dar manchete de qualquer jornal. Um escândalo, era uma novidade, uma virgem conceber. Depois nós vemos o nascimento miraculoso de Cristo. Qual foi o outro nascimento que teve o coral de anjos cantando e os pastores observando aquele coral? Nenhum de Salomão. Por isso que Cristo é maior do que Salomão, porque no seu nascimento houve isso, é uma novidade, dava uma reportagem estrondosa que chocava pessoas até hoje, ou choca a pessoa até hoje. A vida de Jesus ela é pautada por novidade de milagres e milagres, milagres e milagres, multiplicações, cura. Então, também era uma vida de notícias, de capas, de revistas, de jornais, de artigos. A morte de Cristo, qual foi outra morte? Que quando o indivíduo morre, o sol escureceu, a terra tremeu. Só de Cristo. Então, é uma novidade. Isso é boas novas, quer dizer, notícias alvissareiras. Porque falar de Abraão, de Davi, sem falar do Deus que salvou Davi, não é o Evangelho. Então o Evangelho, nós não podemos pregar sobre Davi, pregar sobre Abraão, pregar Samuel. Devemos pregar. Mas simplesmente falar sobre ele, esquecer o Deus que transformou a vida deles, isso não é Evangelho. Temos que falar. Para o Evangelho ser completo, devemos falar sim das profecias sobre Cristo, do nascimento de Jesus Cristo, da vida dele, da morte, da ressurreição e da volta. Aí é o Evangelho completo. Isso são novidades, são notícias que chocam. Evangelho é isso. Evangelho é boas novas, notícias que deixam as pessoas estupefatas. Portanto, professor e professora, leve isso para os seus alunos. Incentive-os a viver o Evangelho, a pregar o Evangelho genuíno, para que o Espírito Santo possa ir tocando vidas e através da palavra, através do milagre da salvação, outros milagres venham a acontecer na vida das pessoas para a honra, para a glória, para louvor do nome do nosso Deus. Aqui está minhas redes sociais, o e-mail, WhatsApp, Instagram, Twitter, Face e também o canal EBD em Ação no YouTube, que vocês podem estar acessando e vendo os demais vídeos do trimestre passado, também vídeo da lição dos adultos. E quero desejar a você, professor e professora, uma boa aula e que o Espírito de Deus te direcione nesta primeira lição desse terceiro trimestre para a nossa juventude ser tocada pela palavra de Deus.